E nessa manhã, queridos, nós temos o privilégio de receber no nosso meio um homem de Deus mesmo, rapper, skatista, né? Marido da Ana e pai do Manuzinho. Fica em pé, minha irmã, Deus te abençoe, glórias a Deus, seja muito bem-vinda mesmo. Pastor Manu, mesa barba, vem aqui, meu queridão. Ele, entre todas as coisas, né, marido, pai, pastor, é também o nosso bispo, né? Então eu quero chamá-lo de Bispo Manu, porque ele é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo. Então ele é o nosso chefe, né? E pastorzão, uma honra recebê-lo aqui, viu? Em nome de Jesus, Deus o abençoe. Deixa eu orar com você, sentadinho mesmo, estenda a sua mão. Pai, no nome santo de Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Nessa manhã, temos consagrado ao Senhor, ao Pai amado, para início, Senhor, de tantas atividades na vida da igreja nesse ano. Nós queremos, no nome santo de Jesus, pedir mesmo que, através da tua palavra, o Senhor ministre ao nosso coração. Nós estamos aqui tão somente por isso, ó Pai amado, em torno do Senhor e da tua palavra, para que possamos ser fortalecidos e fortalecidos, sermos obedientes. Continua a abençoar, ó Pai amado, a vida de pastor Manu, use-o poderosamente nessa manhã para ministrar as nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém, amém. Você vai ter ali depois a legenda, né, com o nome do pastor Manu. Procure nas redes sociais, os podcasts, as mensagens no YouTube, você vai ser tremendamente edificado. Deus te abençoe, lindão. Bom dia. Graça e paz. Paz e graça. Amém. Graça é paz e paz é graça. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado, pastorzão, pelo privilégio, pela honra. Uma alegria estar aqui com você, sua esposa, os irmãos. Que bênção nessa manhã participar dessa abertura de um negócio que eu amo tanto, que é a Escola Bíblica Dominical. Amo muito a EBD, e que ela seja cada vez mais escola, que ela seja cada vez mais bíblica. Amém? Escola bíblica. Aí o D de dominical a gente pode até negociar. O D pode virar dinâmica, didática, divertida, discipuladora. O D eu negocio. Agora, de ser escola e de ser bíblica, eu não negocio de jeito nenhum, irmãos. Tem que ser isso mesmo. Pastor Eli pediu para que eu falasse sobre uma igreja relevante. E de fato, uma igreja relevante é uma igreja bíblica. A capacidade de ser bíblica de uma igreja é o que vai mantê-la ao longo do tempo. Porque as coisas mudam, a cultura muda, a sociedade muda, a gente muda, mas os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. Então, aí está a imutabilidade da igreja. Ela pode mudar as suas metodologias, o seu formato, ela pode mudar tantas coisas. E eu me lembro, pastor Eli, eu me converti na adolescência. Nunca tinha entrado numa igreja, irmãos. Aos 16 anos, convidado por um amigo, recém-convertido, entrei na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, pela primeira vez na vida. Nunca tinha entrado em igreja nenhuma, e nem em nenhum ambiente religioso. Não conhecia nada sobre nenhuma religião, espiritualidade zero. E entrei naquela igreja, numa noite de quarta-feira chuvosa, lá por outubro de 98. E eu, com 16 anos de idade, ouvi um sermão baseado na parábola do filho pródigo, cujo título era
Deus é o pai que você precisa. E para quem não me conhece, meu pai foi embora, eu era ainda um bebê. Então eu cresci sem pai. E devido a isso também veio muita revolta, muita rebeldia. E naquela noite eu ouvi que Deus era o pai que eu precisava. E quando o pastor Nilson de Márzio desceu do púlpito, abriu os braços e disse: filho pródigo, volta para casa que o pai te espera de braços abertos. Então eu corri para os braços daquele homem. E desde então eu estou nesse negócio chamado igreja. Mas eu me lembro, e eu falei isso para contextualizar, para você entender. Lá em 98, adolescente, comecei a frequentar os embaixadores do rei, a Unijovem, e virei um rato de igreja, queria participar de tudo, queria fazer tudo. E aí um dia nós estávamos preparando uma peça de teatro, que a gente ia apresentar num congresso lá, da juventude da região, e nós estávamos assim, em cima do púlpito, e o púlpito lá era aquele púlpitozão gigante, assim, de madeira, né, com um microfone preso, assim, no púlpito, e aí a gente vai para lá, vem para cá, e de repente eu com alguns amigos fomos tentar empurrar o púlpito um pouquinho para o lado, porque estava meio que atrapalhando a nossa performance. E tinha uma irmã mexendo em algumas coisas lá, limpando, organizando. Quando a gente botou a mão no púlpito, aquela irmã deu um grito e deu um pulo. E falou: tira a mão daí! Aí eu, meu Deus do céu. E eu estava chegando, não sabia como é que funcionava a igreja. Eu fiquei, ai meu Deus. Aí ela, você é doido, menino? Aí eu arregalei o olho e falei, o que foi, tia? Aí ela falou, em tempo de você morrer, rapaz. Aí eu falei, que isso, tio? Eu ia morrer? Você não sabe, rapaz, que os homens lá na Bíblia botaram a mão na arca e morreram na hora? Esse púlpito é santo, meu filho. Você está em pecado, bota a mão aí, você cai duro. Aí eu falei, eita. Então houve um tempo em que a gente achou que o púlpito de madeira era o púlpito correto, em que não se podia botar a mão no púlpito, e a gente foi santificando algumas coisas que nunca foram sagradas. Portanto, queridos, o que nos importa é o conteúdo. A embalagem, estamos à vontade, cada um faz a embalagem conforme o seu contexto. Agora, o conteúdo é inalterável, porque o Nescau não deixa de ser Nescau se ele estiver na lata de metal, ou no saco plástico, ou num potezinho de madeira, ele continua sendo Nescau. Você bota no leite, é um achocolatado. Então muitas vezes a gente está preocupado com as embalagens, e se esquece que o mais importante para nós é o conteúdo. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã, porque o conteúdo da EBD é esse livro aqui, irmãos. É por isso que o B está no centro dessa sigla. Ela é uma escola bíblica. Bíblica. E eu sou completamente apaixonado por esse livro. Completamente apaixonado. Amo. E invisto para poder entender, compreender e absorver cada vez melhor a mensagem desse livro, porque é a mensagem desse livro que tem mudado a minha vida, transformado a minha história e me feito viver uma vida abundante. Amém? Louvado seja Deus e a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Uma história linda, muito conhecida por nós, mas eu quero olhar para ela nessa manhã sob esse prisma. Uma igreja relevante é uma igreja bíblica, ou poderíamos dizer, uma igreja bíblica é sempre relevante. Diz assim o texto, Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Pedro e João subiam ao templo
para a oração da hora nona. Você sabe que hora nona é 3 da tarde, né? O dia do judeu começa às 6 da manhã, então 6 mais 9, 15. Então ele começa a contar o dia a partir das 6 da manhã. Então 7 horas da manhã é a primeira hora. E o dia vai até às 6 horas da tarde, onde começa a noite. E a noite vai das 6 ou das 18 até às 6 da manhã, dividido em 3 ou 4 períodos de vigílias. Aí depende da época em que nós estamos olhando. Na época do Antigo Testamento, mais numa perspectiva egípcia e depois persa, nós temos 3 vigílias de 4 horas. Depois, numa perspectiva greco-romana, nós temos 4 vigílias de 3 horas. Então, das 18, né, até as 21 é a primeira vigília, de 21 à meia-noite a segunda vigília, de meia-noite às 3 a terceira, e depois de 3 às 6 da manhã a quarta vigília da noite. É por isso que às vezes, em alguns textos, você vai olhar e vai dizer, eles estavam ali na segunda vigília da noite, aconteceu isso, isso e aquilo. Quer dizer, naquele período de tempo, entre aquelas horas. Então, o judeu, ele ao acordar, ele fazia a sua oração. A oração da manhã, que todos nós fazemos. Ô Senhor, acordei. Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque hoje eu posso ser abençoado pelo Senhor, muito obrigado. E muitos de nós fazemos desse momento da oração matinal um momento de passar uma OS para Deus. E eu fiz isso durante muito tempo, até que um dia eu entendi que eu estava orando errado. Porque eu estava fazendo de Deus o meu servo, e não o contrário. Eu acordava e dizia assim, ó Senhor, obrigado por esse dia. Mas eu queria que hoje o Senhor me abençoasse, porque eu tenho aquela reunião lá complicada com aquele irmão, misericórdia, Senhor, me ajuda, toca no coração dele, faça isso e aquilo. Oh meu Deus, minha esposa que está indo trabalhar, vai pegar ônibus, vai pegar a estrada, tenha misericórdia dela naquele ônibus, livra ela, protege ela. Oh Deus, não permita que seja assaltada, nem que tal. O meu filho também, Senhor, meu filho está indo para a escola, que ele não seja influenciado, isso e aquilo. E eu ia passando as minhas necessidades para Deus e ia dando para Deus uma OS, a ordem de serviço daquele dia. Ó Deus, eu quero que o Senhor faça isso, em nome de Jesus, amém. Até que eu entendi que eu não oro para Deus fazer a minha vontade, e sim o contrário. Eu oro para que eu possa fazer a vontade de Deus. E aí eu me arrependi, pedi perdão a Deus, então minha oração agora matinal tem sido assim, Senhor, muito obrigado por ter acordado e estar com saúde. O que o Senhor quer fazer hoje através de mim? Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me der oportunidade, eu quero te servir. Se o Senhor botar pessoas na minha vida, se o Senhor colocar pessoas na minha caminhada de hoje, tudo aquilo que eu vou fazer hoje, que eu faça conforme o teu querer, que eu faça para a tua glória. Eis-me aqui, se o Senhor tiver um negócio extraordinário para mim, hoje eu quero também, Senhor. Só o Senhor mandar que eu obedeço. Eu estou aqui, o Senhor manda, eu obedeço, eu sou teu servo. E muito obrigado pelo privilégio de viver esse dia para servir o Senhor em nome de Jesus. Amém. Percebeu como é que muda? Então, o judeu acordava, fazia essa oração matinal, e depois de 3 em 3 horas ele parava para orar. Então, às 9 da manhã ele estava lá no trabalho, quando dava por volta das 9, ele dava uma paradinha no trabalho, e orava novamente, geralmente agradecendo a Deus pelo privilégio de estar ali trabalhando, produzindo, plantando, ou colhendo, ou criando um animal, seja o que for. Aí depois, meio-dia, a hora de parar para comer. Então, a hora sexta, é a hora de você parar para agradecer a Deus o alimento. Isso também nós sempre fazemos. E aí, no meio da tarde, às 3 horas da tarde, hora nona, era o momento, entre aspas, oficial de oração. Era a hora que todo mundo parava e fazia aquela oração que eu chamo de oração formal. Porque tem orações que são informais. Na verdade, tudo que brota no nosso coração é oração, porque Deus sonda. Então, sentiu lá, ele já viu lá em cima. Não é verdade? Sim ou não, irmãos?
o Senhor sonda os nossos corações. É por isso que a gente não precisa tanto tomar cuidado com o que a gente fala. Precisamos sim tomar muito cuidado, mas principalmente devemos tomar cuidado com o que a gente sente, porque Deus não ouve lábios, Ele sonda corações. Antes que a palavra me chegue à boca, Ele já conhece. Então tem gente que, para não pecar, fala uma coisa, mas sente outra. Às vezes a gente está numa visita e a mulher fica: ô pastor, senhor, desculpa, esses meninos são bagunceiros, esses meninos, essas bênçãos, pastor, esses meninos são uma bênção. Falou bênção, mas aqui o que é que Deus viu? Outra coisa. Esse marido meu, pastor, esse marido é uma bênção de Deus. Olha lá, deitadão no sofá, está assim, a bênção, essa bênção aí que Deus me deu. Então, isso são orações informais, coisa que a gente pensa, aquela coisa assim que você está no trânsito, aí você, ai meu Deus, obrigado pelo livramento, nosso Deus, que perigo. E aí você vai, orações informais. Mas lá em casa a gente chama de oração formal. Inclusive esses dias estamos orando por um negócio e minha esposa me perguntou: você está orando? Eu falei: claro que eu estou. Ela falou: formalmente? Aí eu falei: sim, meu amor, formalmente. O que eu chamo de oração formal é você parar tudo, fechar os seus olhos e conversar de maneira assim mais reverente com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. E aí você então, de maneira formal mesmo, como se estivesse num culto público. Porque quando a gente vai fazer orações em público, a gente dá uma caprichada, não dá? A gente dá uma caprichada. Então o que eu chamo de oração formal é essa oração caprichada. Mesmo sem estar em público, você: Senhor, o negócio é o seguinte, é isso, o meu Deus, a situação é essa, eu quero te agradecer por isso, te pedir aquilo, etc, etc, etc. Então às 15 horas, que é essa hora nona, era esse horário de oração formal dos judeus. E quem estava longe do templo, orava onde estava. Quem, mesmo estando perto, não podia ir ao templo, orava onde estava. Mas se você estivesse perto e pudesse, o costume da época dizia: vá ao templo na hora nona. E aí então eles subiam a ladeira para ir ao templo. E 3 horas da tarde, o sol já está começando o movimento de se pôr. Então onde ficava o templo, tinham portas, né, cada uma das entradas, e a porta que ficava virado para o leste, então, era a porta chamada Formosa. Por que ela era formosa? Era uma porta gigante de latão, uma espécie assim, um metal muito parecido com o bronze, dizem os eruditos. Então, por volta das 3 da tarde, o sol estava assim num ângulo em que ele batia exatamente nessa porta e ela dava assim um brilho diferente, ela reluzia e ficava parecendo uma porta de ouro, apesar de o metal ser um metal bem simples. Então é por isso que essa porta era chamada Porta Formosa. E é por isso que às 3 da tarde, todo mundo dava uma volta para subir e entrar por essa porta. Porque era bonito, você está subindo a ladeira para ir para o templo, e o sol batendo naquela porta e reluzindo, e você vendo o povo todo subindo para orar, então já ia criando aquela expectativa. Meu Deus, o templo, olha como é bonito, olha isso, o sol está batendo, olha os raios do sol, e a pessoa já ia subindo, e quando entrava já dava todo aquele ambiente especial no negócio. Então o texto diz que chegou 3 da tarde, Pedro e João estavam perto do templo, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Por que botava o homem de tarde na porta Formosa? Porque é ali que dá mais movimento. Se o cara precisa pedir dinheiro, é ali que vai passar a maior quantidade de pessoas. Então bota ele ali, é estratégico. E aí ele pedia esmola aos que entravam. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém,
lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Amém. Você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é nada menos que o desenrolar do cumprimento do versículo 8 do primeiro capítulo. Eu explico. Atos capítulo 1, os discípulos estavam meio ainda dispersos, duvidosos, cambaleantes. Então Jesus aparece para eles, já havia aparecido em outras ocasiões, mas de maneira especial chama aqueles discípulos e dá uma ordem para eles: olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, fiquem, porque eu vou subir e vou derramar o Espírito. Então, fiquem em Jerusalém até que o Espírito seja derramado sobre vocês. Quando o Espírito for derramado, vocês se encherão de poder. Esse Espírito vai dar poder para vocês. Dunamis, ou dínamos, no grego. Então, cheios desse poder, vocês vão poder ser minhas testemunhas. Então, e aí a palavra grega é martiria. Então, vocês serão meus mártires, ou seja, minhas testemunhas. O que faz uma testemunha? Vai diante do juiz, falar daquilo que ela viu ou ouviu acerca do caso. Para julgar, o juiz precisa de toda informação possível. E às vezes alguém viu ou ouviu aquela situação, então é chamado como testemunha, para falar do que viu. O que é que você viu? Não, não vi nada. O que é que você ouviu? Não, não ouvi nada. Então o que você está fazendo aqui? Você não serve para ser testemunha. Então Jesus está dizendo: vocês vão permanecer em Jerusalém, falando tudo que vocês viram e ouviram a meu respeito. Mas vocês não vão conseguir falar isso, se o Espírito não estiver em vocês. Porque assim como Pedro, que me negou 3 vezes, vocês vão ficar com medo de morrer e vai espalhar todo mundo. Então fiquem em Jerusalém e eu vou providenciar aquilo que vocês precisam para ter a coragem suficiente de falar do que viram e ouviram, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Então, Jesus fala com eles o que é que vai ser registrado em Atos. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é o livro de Atos? É a narrativa de como o Espírito Santo, e por isso alguns estudiosos dizem que o nome correto do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Então, para não contrariar nenhum nem outro, eu chamo só de Atos, e está ótimo. Então, o livro de Atos nada mais é do que como o Espírito Santo fez o Evangelho sair de Jerusalém, passando por Judéia e Samaria, alcançar os confins da terra. É isso. Como que isso aconteceu? Aí a gente lê para entender como que aconteceu. A igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, espalhou para a Judéia. Perseguição na Judéia, espalhou para Samaria. Perseguição, Paulo vai para Roma. De Roma, vai para todo mundo. Por isso, queridos, e eu peço licença para falar o que eu vou falar, que eu sei que é impactante e vai chocar algumas pessoas. Mas eu quero ser bíblico. E às vezes ser bíblico causa um impacto mesmo. Eu não oro a Deus pedindo ausência de perseguição. Se você faz, eu entendo, respeito.
Mas eu não oro a Deus pedindo ausência de perseguição. O mundo está se levantando, e não sei o quê, e tal movimento, ideologia, estão se levantando, perseguindo. Amém. Eu digo amém para tudo isso. Porque o momento que a igreja mais cresceu e mais se expandiu foi quando ela foi mais perseguida. Ou você não sabe que a maior igreja do mundo é a igreja da China, onde eles são perseguidos, mas estão espalhados aos milhões. Até mesmo na Coreia do Norte, onde a perseguição é extrema, a igreja cresce sem precedentes. Então eu não peço a Deus ausência de perseguição, eu peço a Deus que me encha do Espírito, pois Ele me dará poder para ser testemunha, apesar da perseguição. Sem medo de nada, temor somente ao Senhor. O resto, não precisamos ter medo, porque o pior que pode nos acontecer é morrer. E onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não me põe medo mais, porque o meu Senhor venceu a morte, e nele eu tenho vida e vida eterna. Portanto, o pior que pode me acontecer é eu morrer, e se eu morrer eu estou nos braços dele. Quer coisa melhor? Ai pastor, queria ter esse poder. Encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá esse poder. Poder para ser mártir, que no grego é testemunha. Portanto, queridos, o movimento de Deus para levar a igreja de Jerusalém até Jardim Camburi. É assim que Deus fez. É assim que Deus faz. Então vamos olhar agora com uma lupa para esse texto e vamos extrair daqui alguns princípios para nós como igreja, para que a gente seja relevante nesse tempo e cause o impacto que podemos causar como igreja do Senhor. Voltando ao texto, no primeiro versículo diz que Pedro e era só Pedro? Era só João? Porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Igreja é ajuntamento, irmãos. Igreja é assembleia. Eclésia é um grupo reunido para ouvir e tomar decisões. É ajuntamento. Não tem como pensar em igreja no singular. Eu sou igreja, mentira. Você é a igreja, antibíblico. O Novo Testamento não se refere à igreja em nenhuma ocorrência no singular. É sempre plural. 2 ou 3. Vós sois, nós somos, uns aos outros. Igreja é plural. Igreja é comunidade. Porque somos imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é uma comunidade formada de 3 pessoas. O Deus comunitário nos fez para sermos comunidade. Por isso é importante o ajuntamento, a proximidade, a comunhão, porque é isso que nos dá poder. Pedro e João subiam. E para subir você tem que olhar para cima, né, irmão? Então, como diz Colossenses 3. Recentemente a Netflix lançou um filme aí, né? Leonardo DiCaprio, mais um monte de famoso. Não olhe para cima. E no culto da virada lá na igreja eu preguei exatamente o contrário. Olhe para cima. Busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas de cima, porque é lá que Cristo está assentado, à destra de Deus. E é de lá que Ele intercede por nós. É de lá que Ele enviou o Seu Espírito. É de lá que Ele governa tudo. É de lá que Ele sustenta as nossas vidas. Então, meu irmão, olhe para cima. Ah, pastor, mas aqui embaixo o negócio está feio, mas lá em cima o negócio está lindo. Então mantenha a sua visão lá em cima. Eles subiam ao templo. Ah, eu posso ser igreja sem ir num lugar onde todo mundo vai junto. Mentira, isso não é bíblico. Isso não é neotestamentário. Ah, mas nós somos igreja, vamos juntar aqui em casa, e onde tiver 2 ou 3, nós estamos aqui em casa, somos igreja. Ok. Mas a Bíblia fala que todo discípulo faz discípulos. Aliás, se você não faz, você não é. E aí, eu fiz um discípulo, outro fez um discípulo, outro fez um discípulo. Éramos 3, agora somos 6. Aí depois eu fiz mais um, e o outro fez mais um, e o que eu fiz fez mais um. Agora somos 12. Aí já não está cabendo mais na sala.
Aí cada um ganhou mais 4 naquele ano. Agora somos 48, não cabe mais na garagem. Aí nós vamos ter que alugar um lugar, para que todos os discípulos venham e caibam no mesmo lugar, para a gente ser treinado para sair e fazer mais discípulos. Esse negócio não para de crescer se estiver saudável. Então, se não para de crescer, a gente vai precisar de lugares maiores. Por que é que a gente está aqui? Porque é isso que nos faz igreja? Não, é porque é aqui que cabe a quantidade de discípulos que a gente fez. Só isso. Então, eles iam ao templo. E era levado esse homem, coxo de nascença. Coxo de nascença. Isso aqui é muito especial, irmãos. Ele não adquiriu a doença, ele nasceu com ela. Qual é a doença espiritual que todo ser humano nasce com ela? O pecado. Portanto, nós, sendo comunidade, olhando para cima, nos ajuntando e treinando para fazer discípulos, Deus vai colocar pessoas pecadoras de nascença em nosso caminho, para serem alcançadas, impactadas e tenham suas histórias transformadas pelo que Deus vai fazer através de nós. Esse coxo simboliza toda pessoa que está afastada de Deus, porque pecou. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então o nosso papel é ser ponte. Por isso que a palavra sacerdote em latim é pontífice, porque o sacerdote é aquele que faz a ponte entre o ser humano pecador e o Deus que é santo. Por isso Cristo é o sumo sacerdote, porque Ele é a ponte, onde todas as outras pontezinhas servem para o povo atravessar, e todo mundo junto atravessa pela ponte maior para chegar até Deus. Nós estamos nele, e a unção, disse o João, a unção que procede do santo está sobre nós, e nós somos o seu corpo. Ele é o ungido. Como diz o Salmo 133, a unção começa na cabeça, escorre pela barba e depois pelo corpo todo. Então começa na cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Ele é o ungido, mas a unção dele escorre sobre nós, e sendo nós o seu corpo, estamos debaixo da sua unção, para fazer aquilo que ele faria. Porque ele disse, eu vou ali só preparar um lugar para nós, na eternidade, e já estou voltando. Enquanto eu não volto, vai fazendo aí em meu nome. O que é fazer as coisas em nome de alguém? Durante muito tempo eu achava que em nome de Jesus era uma espécie de abracadabra gospel. Tudo que eu pedi com fé, em nome de Jesus, vai acontecer. Então eu quero que essa estante de madeira vire agora uma estante de ouro. Em nome de Jesus. Não aconteceu. Mas eu falei em nome de Jesus. Então eu achava que em nome de Jesus era isso, uma expressão espiritual, que ao falar algo acontece no âmbito espiritual. Até que eu descobri que fazer as coisas em nome dele é fazer as coisas representando alguém. Então, por exemplo, supor que semana que vem é meu aniversário, e eu quero convidar todo mundo. Aí eu mando uma mensagem, pastor Eli, gostei demais de estar aí em Jardim Camburi com vocês, gostei muito de vocês, queria que vocês estivessem no meu aniversário. Pastor Eli, pode convidar a igreja para vir no meu aniversário. Aí ele vai chegar aqui e falar, irmãos, pastor Manu, que esteve aqui domingo passado, vai fazer um festão lá em Vila Velha, vai alugar um ginásio, e vai ter comida para todo mundo, bebida, vai trazer umas bandas gospel que todo mundo gosta, vai ser um festão, tudo de graça. Então ele mandou eu convidar vocês, eu estou aqui em nome dele, convidando vocês para a festa. Percebe? Eu quero que algo aconteça, mas se eu não tenho como ir lá, eu peço a alguém para fazer me representando. É isso que significa em nome de Jesus. Ele não está aqui agora, fisicamente. Então ele enviou o seu Espírito para que nós o representássemos e disséssemos para as pessoas, olha, Jesus mandou te convidar para uma grande festa. Inclusive, ela é tão grande que ela é eterna. Mas como ele não está aqui, eu estou aqui em nome dele, fazendo esse convite para você. Você aceita ou não?
Simples assim. Então, todas essas pessoas que precisam ser convidadas para essa grande festa, estão simbolizadas aqui nesse homem, que tem um problema desde que nasceu. Ele representa todo ser humano. Vendo ele, versículo 3, ele viu Pedro. Viu Pedro. Alguém já disse que os ímpios / incrédulos não leem Bíblia, né? Aliás, eu fiz essa diferenciação porque tem diferença, você sabe, né? Ímpio é uma coisa, incrédulo é outra. Às vezes a gente bota junto no mesmo pacote, mas não. Tem gente que é incrédula. Eu não acredito nesse negócio aí de Bíblia, de Deus, Jesus, nada. Não acredito. Mas ele pode não acreditar e viver de maneira piedosa, é incrédulo. Mas ele é bom filho, bom marido, bom pai, bom funcionário, bom cidadão, gente boa demais, só falta Jesus. Então ele não é ímpio, ele é incrédulo. Agora tem gente que é crente e vive de maneira ímpia. Trata com injustiça seus funcionários, só nega imposto, é um péssimo pai, é um marido ruim, é uma ovelha terrível, rebelde, que a gente pensa até que é lobo. É crente, mas é ímpio. Quem entendeu, diz amém. Então, os ímpios / incrédulos, eles não leem Bíblia. Eles olham para nós. E assim como esse coxo, vendo Pedro, teve uma expectativa em relação a ele, todos os coxos que Jesus vai colocar no nosso caminho, também terão expectativas em relação a nós. Que nós, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito de Deus, possamos suprir essas expectativas, atender às demandas, e que eu não seja nunca aquele que alguém olha e diz assim: eu ir para a igreja para ficar igual aquele cara? Não vou nada. Que Deus me livre disso, de ser essa referência. Então o cara viu Pedro, e viu João, e eles estavam entrando no templo, e ele implorava para que desse uma esmola. Às vezes as pessoas não usam palavras, mas elas estão sempre implorando por aquilo que elas necessitam. Cada um demonstra de um jeito, mas o certo é que todas estão implorando. Nem sempre elas vão dar sinais claros, nem sempre elas vão usar esse verbo: eu te imploro, tenha amizade comigo, eu te imploro, me influencie pelo seu relacionamento, eu te imploro, me dê atenção, eu te imploro, me leva para a igreja. Elas nem sempre vão falar isso, mas o certo é que elas estão sempre desse jeito. Então toda vez que você olhar para alguém, olhe com essa perspectiva: o que essa pessoa está implorando de mim? E quando você descobrir, faça. Pedro, fitando, ele olhou o Pedro, gerou uma expectativa. Pedro agora olhou para ele, retribuiu. E qual é o nosso problema? As pessoas estão nos olhando, mas nem sempre nós estamos olhando para elas. E passa batido. É por isso que de vez em quando acontece uma tragédia, a gente fala: gente, o fulano, meu Deus, mas parecia ser tão, equilibrado, tranquilo. Gente, como é que pode aquela pessoa? Eu nunca imaginava. É porque você não olhou bem para essa pessoa. Se você tivesse olhado bem, você teria percebido os sinais que ela estava dando, implorando para que algo acontecesse e impedisse aquela tragédia. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando só de forma espiritual, tá? E é assim mesmo, para só os espirituais entenderem. É assim que eu gosto. Pedro olhou para o cara e juntamente com João, olha a importância da comunhão. Agora você imagina se Pedro e João aqui começassem uma discussão teológica, uma discussão eclesiológica. E aí, João, vamos dar esmola para esse cara? Aí o João: que mané esmola, rapaz? Quanto mais esmola você dá, mais ele vai ficar aí. Esse cara é um folgado, ele podia
tirar renda de outras formas. Mas ele fica aqui pedindo esmola. Não, João, mas a gente tem que ajudar o cara. Olha a situação do cara. Tem que ajudar, pá. Vamos ver, não tem nada aí. Não vamos pedir emprestado uma moedinha que seja, só para a gente dar para ele. Aí, de repente, ao invés de ajudar o cara, Pedro e João começassem a discutir. Aí teria uma divisão. Pedro tem uma visão da coisa, o João tem outra visão. Divisão, duas visões. Pá! Aí eles começam a brigar e se dividir. O que ia acontecer com o cara? Ia permanecer do mesmo jeito. É assim que acontece com o mundo quando a gente fica brigando aqui dentro. Ao invés de se unir numa única visão, de fazer o que Deus mandou e cumprir a nossa missão como igreja. Para que ficar discutindo bobeira se o povo está lá morrendo, precisando, implorando pela nossa presença, e nós aqui dentro discutindo a cor da parede? Pode ser preto ou não pode? Vou pegar mais leve. Sabe que crente bom é que nem pandeiro, né? Quanto mais apanha, mais faz festa. É? Crente bom é igual massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Pedro, juntamente com João, disse. Gente, eu estou lendo a Bíblia com vocês. Eu só estou lendo. Não tem nem esboço, não tem nada, só estou lendo. Pedro e João disse. O que é que eles disseram? Olha para nós. Olha para nós. Olha aqui, meu querido. Está vendo? Eu sou o Pedro, esse aqui é o João. Está vendo a gente bem? Olha para nós. Mas o que é que nós fazemos? A gente quer se excluir da responsabilidade. Não, irmão, não olha para mim não, porque eu sou falho. Olha para Jesus. Mas como é que Paulo ensinou a igreja? Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Ou a gente chama essa responsabilidade, ou a gente não vai causar impacto nenhum no mundo. Eu quero ver ainda nos nossos jovens chegar na universidade, e o meu filho está no 2º ano de veterinária, e eu sei que ele não fez isso, mas eu oro por isso, e penso nisso, e tento fazer com que isso aconteça. Mas o meu sonho é ver os jovens chegar na faculdade, no primeiro dia de aula, subir na cadeira e dizer: deixa eu dar uma notícia aqui, só um minutinho, professor, dar uma notícia aqui para vocês, eu sou crente, sou santo, piedoso, vocês querem ser o melhor aluno da faculdade? Olhem para mim, precisar de ajuda eu estou aí, Deus abençoe vocês. Né? Tem moral? Tem nada. Um monte de crente 007 nas faculdades, meu filho. Tudo agente secreto. Nada, vou deixar eles saber que eu sou crente? Vou nada, depois vão começar a me cobrar a perfeição. É por isso que a gente não causa o impacto. Por isso que a gente se torna irrelevante. Então a gente tem que ter essa coragem. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu preciso explicar essa frase aqui? Eu já até arrepiei aqui por dentro. Quando a gente bate no peito e diz: olha para nós, imediatamente nasce no coração deles: então o que é que você vai me dar? Então eu quero, me dá o exemplo, me dá a referência, me dá o ensino, me dá, eu quero. E aí Pedro respondeu: rapaz, o que você está pedindo, eu não tenho para te dar, mas eu tenho um negócio muito melhor. Porque se eu te der o que você está pedindo, eu vou resolver o seu problema de agora, mas amanhã você vai voltar a ter o mesmo problema, porque o dinheiro que eu vou te dar agora, você vai gastar hoje mesmo, e amanhã você vai ter que estar aqui pedindo de novo. Então você acha que precisa de dinheiro, mas eu sei o que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Você precisa ser curado, você precisa ser liberto, você precisa levantar daí com a dignidade de trabalhar e conquistar o seu dinheiro. Isso vai tornar você muito mais digno do que ficar sentado aqui pedindo. Essa situação é humilhante,
mas você não consegue perceber a situação em que você está, porque você está iludido pela solução imediata. Então deixa eu tirar a ilusão da sua cabeça e resolver o seu problema para sempre. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a cura, eu tenho a libertação, eu tenho a solução para a sua vida. Não só para hoje, mas até o último segundo da sua existência. E a solução é Jesus o Nazareno. Diz o texto, Pedro disse para ele, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele andou? Não andou. Mas pastor, andou. A Bíblia diz que ele até entrou no templo dançando, cantando. Ok, então lê a frase intermediária. Levanta e anda. Não aconteceu nada. Próxima frase. Tomando-o pela mão direita. Ele se pôs em pé. Falar é importante. Orar pelas pessoas é primordial, mas tem situação que a gente vai ter que estender a mão e pegar e botar de pé. Oração é maravilhoso, pregação é formidável, mas tem situações que é necessário mais do que isso. Você ora, você prega, mas você também estende a mão para levantar quem está prostrado. Estendendo a mão, levantou-o, e ele se pôs em pé. E aí, pela oração, pela pregação e pela ação de Pedro, agora ele está de pé, agora ele está liberto, agora ele tem motivos de sobra para louvar e adorar ao Senhor. Mas não se engane, o próximo capítulo diz que os religiosos se escandalizaram e colocaram Pedro e João para serem julgados. Portanto, o sinédrio está aí, preparado para questionar quem vive por essa dinâmica. Mas como disse Pedro, eu repito a vocês nessa manhã, diante de todo o sinédrio possível que possa se levantar, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eu não vou parar de falar do que tenho visto e do que tenho ouvido, porque lá atrás eu tinha medo e neguei, mas agora o Espírito está em mim, e Ele me deu poder para ser testemunha. Então vocês querem me matar? Podem me matar, será para mim um privilégio morrer em nome do meu Senhor. É isso que causa o impacto, é isso. E a última frase do livro de Atos é essa: Paulo preso em Roma, e diz que ele mesmo preso, mesmo naquela situação, ele continuava pregando e ensinando tudo sobre o reino de Deus, para que a mensagem chegasse até nós, mas ela não pode parar em nós. Nós somos o capítulo 29 do livro de Atos, a história ainda está sendo escrita, e assim como Pedro e João, você também pode fazer parte dessa história. Que você queira, que você creia, e que você seja parte dessa história, para a glória de Deus, em nome de Jesus, o Nazareno. Amém.